Boa noite, galera. Vamos falar sobre ditadura militar, civil, empresarial militar. Lembrando momentos antes da eleição do então Jânio Quadros, que tinha como lema varrer a corrupção. Ele aparecia nos programas eleitorais vestido com um paletó furreca, cheio de carrapicho e uma vassoura e dizia que iria varrer o Brasil, a corrupção do Brasil. Mas ele se envolve em alguns escândalos de corrupção e alguns atos polêmicos, como por exemplo, dar uma medalha do Cruzeiro do Sul ao revolucionário Ernesto Che Guevara. Nesse sentido, vai crescendo um alerta na elite brasileira sobre e na questão dos Estados Unidos, né? Sobre as supostas interesses socialistas no Brasil, né? E nesse sentido ocorre a renúncia de Jânio Quadros e a ascensão de Juscelino João Goulart, né? No caso, e a presidência do Brasil. Só que ocorrem algumas tentativas de impedir a posse de João Goulart. E ocorre um movimento chamado Movimento da Legalidade, sob a liderança de Leonel Brizola, que garante a posse do João Goulart. Primeiramente, eles tentaram para fazer um acordo e tentaram fazer uma experiência parlamentarista no Brasil, em que o primeiro-ministro seria Tancredo de Almeida Neves. Só que o modelo de parlamentarismo não deu certo. O que acontece? Logo, o ministério comandado por Tancredo Neves é dissolvido e o João Goulart assume interinamente. E lembrando que no período da renúncia de Jânio Quadros, ele estava em viagem para a China comunista de Mao Tse-tung. E isso foi crescendo as ideias pseudo-conspiratórias de que o socialismo estava com pretensões no Brasil. E ainda mais quando Juscelino João Goulart ele ascende ao poder e começa a defender reformas de base. Reforma essa como a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma da educação para a melhoria da qualidade de vida, sem necessariamente acabar com o capitalismo, que é o propósito do trabalhismo. E nesse sentido, galera, a elite brasileira e os Estados Unidos e a elite global estava temendo que tivesse uma intervenção socialista no Brasil. O que eles fizeram? Financiaram, no caso dos Estados Unidos, indiretamente, a ascensão da ditadura militar. E o estopim para isso foi o anúncio das reformas de base num comício realizado por João Goulart, né? E nesse quesito ocorre, no dia 1º de abril de 1931, o golpe de 64. Golpe de 64 este que surgiu sob o apoio de latifundiários improdutivos, de empreiteiros ladrões, que já naquela época já fazia rolo para ganhar dinheiro em cima do Estado, donos de mídias ladrão, inclusive algumas que se colocam como baluarte da democracia, apoiou a ditadura militar, como a Zoiuda, por exemplo. Ou seja, quem manda no Brasil
inclusive a questão do financeiro, a influência externa, que foi o governo dos Estados Unidos, toda essa conjuntura desencadeou na ditadura militar, que por causa desse povo que vivemos 21 anos de ditadura militar. O Brasil só deixou de ser ditadura militar porque os Estados Unidos parou de financiar ditaduras militares pelo continente sul-americano, latino-americano de forma geral. E com isso ficava inviável a sustentação do sistema de repressão nas ditaduras. E uma a uma foi caindo, inclusive a do Brasil. E teve a questão também que a elite nacional, que aquela elite que sempre quer ser estadunidense e não ser elite nacional, parou de temer um suposto pretensão comunista no Brasil. E o engraçado é que esse grupo, só de falar em reforma agrária, eles acham que é coisa de comunista, quando na verdade a reforma agrária é de base capitalista. O primeiro país a fazer uma reforma agrária foi a Inglaterra, que retirou a propriedade do monarca e doou a propriedade para os gentlemen, a burguesia agrária. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo hoje. Espero que todos gostem. Dê um joinha, dê joinha e falou!